Bom, o tema da noite é apacenta as minhas ovelhas. Na Bíblia, nos textos bíblicos, em João, nós vamos encontrar no capítulo 18 a negação de Pedro. Todos nós sabemos que Pedro negou conhecer Jesus por 3 vezes. E o próprio mestre havia dito que seria negado. No entanto, Pedro respondeu a Jesus: Senhor, vou acompanhá-lo sempre, em qualquer circunstância. Se necessário for, morrerei pelo Senhor. E naquela mesma noite, naquele dia, depois de Jesus lavar os pés dos apóstolos, eles foram, Jesus foi preso, foi colocado no calabouço e houve um momento em que Pedro sentiu medo. Chegaram a ele algumas pessoas e lhe perguntaram: você não é o amigo do mestre? Não o conheço, disse Simão Pedro. Não o conheço. Pedro, na verdade, sentiu medo e pensou: se eu disser que conheço Jesus, também vou ser preso e consequentemente nada poderei fazer pelo mestre. É preferível que eu fique solto e possa defendê-lo. Chegou outra pessoa e perguntou a mesma coisa: você não é amigo do mestre? Não o conheço. Quando Pedro negou pela 3ª vez, ele ouviu os galos cantarem e se lembrou que o mestre havia dito que seria negado antes do galo cantar. E naquele momento ele sentiu uma profunda dor, porque ele compreendeu com maior intensidade a grandeza de Jesus. Olhou para o mestre, que olhava para ele do local em que se encontrava, porque ele estava ali no pátio da casa de Caifás, e Jesus preso, mas ele encontrou o olhar do mestre, que não condenava Pedro, mas compreendia. Naquele momento, Pedro chorou sentidamente, afastou-se daquele grupo e chorou amargamente. É a negação de Pedro que está no capítulo 18 de João, nos textos bíblicos. No capítulo 21 também de João, nós vamos encontrar a pesca maravilhosa. A pesca que inicialmente foi frustrada, e quando, já ao amanhecer o dia, os apóstolos voltavam para a praia do mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, como é chamado, quando voltavam para a praia, já ao amanhecer do dia, avistaram um homem que perguntou: filhos, tendes alguma coisa para comer? Reconheceram o mestre Jesus, que já havia sido crucificado, que estava ali em espírito, corpo espiritual, ali presente na praia. Eles compreenderam que era a visita do mestre, e Jesus lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco. Foi quando, ao lançarem a rede,
pegaram 153 grandes peixes. Sentaram-se com o Mestre Jesus ali na praia, e ao dialogarem com Jesus, ele se dirige a Pedro e lhe faz a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo mais que tudo. O diálogo prossegue e de repente Jesus lança novamente a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, amo-te acima de tudo. Terceira vez, a mesma pergunta. E para todas as respostas de Pedro, Jesus lhe dizia: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Se Jesus não conhecesse Pedro profundamente, se Jesus não confiasse em Pedro, não lhe daria a grande tarefa de apacentar as suas ovelhas, que somos todos nós, a humanidade. Nós somos as ovelhas. E Jesus lhe fez esta pergunta não por duvidar de Pedro, mas para mostrar-lhe que confiava, e para que Pedro pudesse perdoar-se. Perdoar-se. Por quê? Tendo negado Cristo por 3 vezes, naturalmente ele ainda sentia um grande arrependimento. Só que ao contrário de Judas, que ao tomar ciência do grande mal que fizera a Jesus, não teve forças, sucumbiu, suicidando-se. Foi o remorso que o levou ao suicídio. Pedro arrependeu-se, porém deu à sua vida uma nova direção, a do trabalho, a do amor, da renúncia. Então são atitudes totalmente diferentes que nós, na condição de ovelhas do Cristo, podemos ter em nossas vidas. Ou nos revoltarmos, ou nos desesperarmos diante de alguma situação, de alguma frustração, e nos entregarmos a esse desespero, chegando inclusive ao suicídio. Ou, diante do arrependimento, nós damos um novo sentido à nossa vida, buscando o caminho da retificação, da correção, do acerto. Foi o que Pedro fez. Pedro precisava desse perdão para si mesmo, e ele sentiu o profundo amor de Jesus para com ele, ao dizer-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Imaginemos, vamos fazer um exercício mental, cada um de nós pensando: você tem um amigo, mas de repente você trai esse amigo. Trai por um momento de vacilação, por não pensar de uma forma coerente, você trai esse amigo. E ele chega depois de algum tempo para você. Não vamos imaginar que ele tenha desencarnado, não, né? Porque nós não temos essa faculdade mediúnica tão aguçada para enxergarmos os espíritos, embora eles estejam ao nosso redor. Mas imaginemos que o nosso amigo, encarnado mesmo, chegue para a gente e nos peça para lhe fazermos algo. Será que ele não confia em nós, apesar de termos traído? Ele está demonstrando que nos perdoou, ou que entendeu aquela nossa atitude equivocada.
Se Ele chega para nos pedir algo, é porque Ele continua confiando. Ele percebeu que a gente errou, mas foi de uma forma impensada. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, sabendo da grandeza de Pedro, tinha que dar-lhe a incumbência, a tarefa de apacentar as suas ovelhas. Mas o que é apacentar? Apacentar, de acordo com o dicionário, é conduzir ao pasto um rebanho. Conduzir ao pasto um rebanho. E qual é esse pasto espiritual? É o Evangelho, é a boa nova, é a mensagem do Cristo. Porém, conduzir ao pasto, conduzir ao Evangelho de Jesus, é acima de tudo através do exemplo, é através da vivência, porque as nossas palavras se perdem, são levadas pelo vento. Nós precisamos, acima de tudo, exemplificar, e foi o que Pedro fez a partir daquele dia, a partir daquele momento. Ele suportou todos os reveses da vida, apacentando as ovelhas de Cristo, apacentando os seus irmãos de caminhada, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem da boa nova a outros corações. Vigiar o pasto, outro sentido para apacentar, não é só conduzir ao pasto, vigiar o pasto. E o que isto significa? Tomemos cuidado com algumas obras espíritas. Nem todas traduzem a verdade. Existem muitas obras que não correspondem à mensagem verdadeira do Cristo. Então tomemos cuidado, vigiar o pasto. Nutrir-se, alimentar-se, sustentar-se. Na realidade, somos nós mesmos que precisamos nos nutrir, que precisamos nos alimentar. Na casa espírita, nós não podemos criar a dependência. Eu vou dar um exemplo. Ninguém pode tomar uma atitude, tomar uma decisão na vida, porque o Dioraci, o Amaro, a Matilde, alguém, a Rosângela, alguém, a Rosani, alguém da casa espírita deu uma determinada orientação. Não. Aliás, nós próprios precisamos tomar muito cuidado com as orientações que passamos. Por quê? Nós podemos ajudar a pessoa a descobrir o caminho, é diferente. É diferente, porque se eu disser faça isso e não der certo, ela vai cobrar. E na realidade, quem somos nós para dizer faça ou não faça? A gente pode ajudar a pessoa a tomar a própria decisão, porque nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha, de decisão. Então eu não tenho o direito de dizer a alguém que deve fazer assim ou assado. Não. A gente dialoga, a gente troca ideia, a gente divide opiniões e chega a uma conclusão. Porque se eu disser faça e depois a pessoa se arrepende, ou não faça e ela se arrepende, então nós não podemos. É claro que a gente tem o dever de acolher, de dialogar, de trocar ideia, de descobrir caminhos juntos. Essa orientação nós devemos passar. Mas imaginemos alguém chegar e perguntar o seguinte: eu posso fazer tal negócio? De forma alguma nós podemos dizer faça ou não faça.
Entenderam? Então a doutrina espírita não pode criar dependência. Dependência. E não existe intermediário para que eu chegue ao Pai. Eu preciso me nutrir com a palavra de Deus, com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de Jesus. Sou eu que vou me nutrir com essa palavra, que vou me alimentar. Por exemplo, nesse momento, cada pessoa está absorvendo os ensinamentos de uma forma. Cada pessoa está interpretando de uma forma. Não pensemos que todos estão na mesma linha de pensamento, de sentimento. Não, nós somos ainda diferentes. Alguns podem estar, inclusive, será assim mesmo? Pode estar pensando. Por quê? Nós somos espíritos em evolução, cada qual em um determinado estágio evolutivo. E cada qual direciona a sua visão, o seu pensamento de uma forma. Mas a casa espírita, os orientadores da casa espírita não podem criar dependência, porque aquele ser que se torna dependente, ele tem o seu livre-arbítrio bloqueado. Ele se tornou dependente. Então nenhuma religião deveria criar essa dependência. Nenhuma. Não deveria. Mas nós sabemos que existem aqueles que criam a dependência até para terem retorno financeiro. Infelizmente, nós sabemos disso, né? É preciso criar a dependência para que a pessoa leve o recurso, não é? Mas nós na casa espírita não exigimos nada, não pedimos nada, mantemos a casa muitas vezes com os próprios recursos, água, luz, faxina, enfim, com os recursos de alguns voluntários e lá da feirinha em que os doces são vendidos. Então a pessoa contribui para que haja, né? Dona Vera compra, né? Muitos compram. Então na realidade não existe essa dependência, e se você não der a contribuição, você não vai estar salvo. Não, isso não existe, tá? Isso não existe. Cada qual doa aquilo que pode, conforme pode e se quer, né? Sem nada exigirmos. Então na casa espírita não existe essa questão de que é preciso oferecer algo para ter a salvação. Cada qual obtém a sua salvação pelas ações, no bem. No bem. Se eu fizer o bem, não importa onde, como, se eu trabalhar no bem, eu estou conseguindo o meu passaporte para a vida verdadeira. No capítulo 19 do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografia do Chico, nós vamos encontrar uma mensagem: o que é apacentar e o que não é apacentar. Está no livro Fonte Viva. E eu vou pedir licença para ler pequenos trechos, é uma mensagem curta e nós vamos comentá-la. O livro é Fonte Viva, vale a pena nós conhecermos esta obra. Emmanuel começa nos falando o que não é apacentar, e ele diz assim: observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados,
nem lamentação, nem desespero. Ou seja, aqui Emmanuel está nos dizendo o que não é apacentar. Então, como é que nós devemos educar as nossas crianças, os nossos jovens? Espancando? Chicote, vara, xingamento? Ou é o diálogo? Ou é a razão, através do entendimento, fazendo com que a criança perceba qual é o caminho e vá descobrindo? Só que é muito mais fácil resolver o problema rapidamente. Você não vai fazer e pronto. Por quê? Porque eu estou dizendo, você não vai fazer e pronto, está resolvido. A criança ficou com medo, ela não vai fazer. Ou o jovem, exige pouco tempo, não é? Você definiu e pronto. Porém, o diálogo exige tempo. E hoje a humanidade vive tão atarefada, são tantos compromissos, que não encontra tempo para conversar com os filhos, né? Eis o grande problema. Nós precisamos desse tempo. Nós precisamos desse diálogo com as crianças e com os jovens, para que eles possam tomar decisões através da razão, do raciocínio, do entendimento. Porém, bater é rápido, resolve e a gente retoma as nossas atividades. Mas não é o caminho. Emmanuel nos diz: nem gritos, nem xingamentos, nem pancadas, né? Nem chicote, nem vara. Mas nós ainda, é lógico que nós não conseguimos totalmente. Nós ainda, infelizmente, agimos muitas vezes pela força. Essa força era necessária à época de Moisés, mas está lá no Evangelho, no primeiro capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que naquela época o homem era semi-selvagem, o homem ainda era muito inferiorizado, o espírito humano ainda estava muito atrasado. Então a lei de Moisés exigia a pena de talião, o olho por olho, dente por dente. Mas hoje não, a humanidade já se encontra em outro estágio evolutivo. Então não mais a lei da força, da violência, e sim a lei do diálogo, do entendimento, né? É isso que nós precisamos hoje. Depois ele começa a nos falar o que é apacentar. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer: irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Então, quando Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida, pastoreia, vigia, alimenta as minhas ovelhas, ele estava dizendo: cuide daqueles irmãos que sabem menos do que você, que conhecem menos do que você. Então, olha a confiança que Jesus teve em Pedro, a atribuição que Jesus concedeu a Pedro, né, para que apacentasse as suas ovelhas. E logicamente, quando ele diz apacenta as minhas ovelhas, cuida, alimenta, ele está falando não é propriamente do alimento material, também, mas acima de tudo, o carinho, o conhecimento, a compreensão, o perdão, a amizade, a companhia, oferecer esse alimento espiritual do qual todos nós necessitamos. Todos nós necessitamos. Não há um ser humano sobre a terra que não necessite, em um determinado momento, de um abraço, de uma palavra amiga,
de um aconchego, de um carinho, de uma demonstração de afeto, porque todos nós somos ovelhas e pastores ao mesmo tempo. Ovelhas e pastores. Por que ovelhas e pastores? Existem irmãos em situação mais difícil que a nossa, com menos conhecimento, entendimento do que nós mesmos? Sim. A esses irmãos necessitados, nós podemos ser pastores. Mas não existem outros companheiros muito mais avançados, adiantados, que exemplificam muito mais na vida pela vivência do que nós próprios? Sem dúvida. Então, diante desses que estão à nossa frente, que já avançaram muito mais, nós somos as ovelhas e eles são os pastores. Eles nos dão o exemplo, a força para que nós possamos caminhar. E nós, por nossa vez, oferecemos força àqueles que estão à nossa retaguarda. Somos ovelhas e pastores, necessitamos uns dos outros. Não há nenhum ser humano que não precise de algo na vida do próximo, daquele irmão que caminha ao seu lado. Emmanuel continua a sua mensagem e ele nos diz o seguinte: não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda ao próximo ao invés de ver gastá-lo. Então, ainda que os irmãos caiam, ainda que eles tropecem, nós precisamos compreender e auxiliar. A Madre Teresa de Calcutá diz assim, líder da Igreja Católica, uma grande líder, foi da Igreja Católica: as pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas boas merecem nosso amor. As pessoas ruins, as pessoas más, precisam dele. Se a boa merece, a má, pessoa maldosa, ela precisa do nosso amor para que ela melhore. Mas nós fazemos o quê? Nós vergastamos, nós espancamos, não é? Nós criticamos, ironizamos, ofendemos. É tão comum a gente ouvir assim: ah, aconteceu isso com aquele irmão, bem feito, ele merecia. Está certo? É uma atitude cristã? Não é. Não é. Mas isso ainda a gente faz. Não vamos nos colocar no pedestal, não. Nós fazemos isso. Então tomemos cuidado. Tomemos cuidado com as nossas falas. E olha que exemplo, que a Madre nos dá. O pasto não está fora de nós. O pasto está aqui dentro. E as ovelhas que eu preciso apacentar e alimentar devem encontrar a água viva do Evangelho no meu coração. Por que elas precisam encontrar a água viva do Evangelho no meu coração? No meu coração, no nosso coração. Porque somos nós que exemplificamos, somos nós que devemos acolher, ser amigo, ser fraterno, estender a mão, auxiliar. Somos nós. Então é preciso que elas encontrem a água viva do Evangelho em nosso coração. Não é só na casa espírita, na igreja católica ou na igreja evangélica. É em cada coração. Em cada coração.
Lógico que aquele pastor que recebe as suas ovelhas com muito carinho, ele desempenha o seu papel muito melhor do que aquele outro que só está preocupado com dinheiro. E nós sabemos que existem ótimos pastores, maravilhosos pastores, e existem aqueles que são mercenários. Assim como existem pessoas boas nas casas espíritas, e existem pessoas com uma série de pendências. Na verdade, pendências todos nós temos, só que uns mais que outros, mas todos nós temos, não é? Em qualquer igreja, quando há esse carinho, esse aconchego, a missão, a tarefa daquele trabalhador é muito melhor, né? Porque ele oferece amor, e é isso que nós precisamos encontrar em qualquer templo religioso: fraternidade, o amor, carinho de uns para com os outros. Emmanuel prossegue: educa sempre, revela-te por trabalhador fiel, sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Mas nós fazemos isso? Nós somos exigentes com os outros e benevolentes para conosco. Eu agi assim por tal razão. Nós temos a desculpa para as nossas ações, mas não aceitamos a justificativa do outro. Fazemos o inverso. Não é? Aliás, eu vou fazer agora uma pergunta e vocês podem levantar a mão. Eu ouvi de um orador espírita, né, pela internet, e achei muito interessante essa dinâmica. Alguém aqui se considera que em casa ou no seio da família, mas sejam honestos, alguém acredita ou se sente em casa, não só em casa, família como um todo, alguém sente que aquele irmão é a pedra no seu caminho, ou em casa, ou mesmo na casa espírita. Tem alguém que é a pedra no meu caminho. Quem? Ninguém? Nossa, vocês são todos puros já. Que maravilha! Não precisariam estar aqui ouvindo. Eu sinto isso. Não, ele. Ele. Quem mais? Tem. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta, a mesma que eu ouvi do orador. Todos nós levantamos a mão, eu também, né? Porque a gente sempre fala, mas aquele primo, aquele tio, por que ele agiu dessa forma? Enfim, pode não ser até a pedra, pode até não ser a pedra no nosso sapato, mas é para a família como um todo. Mas agora, os próprios filhos, sim. Você pode ter 5, 10, um é diferente do outro. Um é diferente do outro, exatamente. Tem aquele que é uma pedra no caminho mesmo. Sim, sempre tem. Mas agora a pergunta que ele lançou foi a seguinte: mas e você se considera uma pedra na vida de alguém? Nós também somos
assim, meus queridos, nós somos seres difíceis. Nós somos pessoas complicadas. Todos nós. Assim como existem as pedras no nosso sapato, nós também somos pedras no sapato de alguém. Nós somos, não é? Mas observemos como que é fácil quando se trata da primeira pergunta. Mas quando vem a segunda, nós nos retraímos, né? Porque a gente acha que o erro é só do outro e não nosso também. Mas nós também somos pedras. Eu disse para ele. Se plantares o bem, prossegue Emmanuel, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Plantar o bem. Qual é a nossa tarefa? Plantar o bem. Mas nós plantamos o bem em relação a algum irmão e já esperamos que ele produza frutos. Nós queremos uma transformação imediata, e aí pertence a Deus. Eu lanço a semente e prossigo o caminho. Eu não posso exigir, né? Olha, eu estou dizendo que você, qual é o caminho? É o do bem, faça o bem. Mas é opcional. Só que nós temos pressa. Nós temos pressa. Nós vivemos na era da internet hoje. E nós queremos que a mudança de comportamento seja como uma mensagem que nós passamos, né? Seja o WhatsApp, seja de que forma for. Nós queremos um resultado imediato, mas não é como a internet. É uma semeadura, é uma semente. E a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação demoram. E cada coração é um terreno. Cada coração produz a seu tempo. Assim como solos, cada terreno tem a época, a quantidade de produção. Existem solos melhores. Assim são os nossos corações. Alguns recebem a semente e em pouco tempo ela já se transformou em fruto. Outros recebem a semente e ela demora anos, existências, mas a semente foi lançada. No momento oportuno ela germinará, crescerá e produzirá. Mas não nos cabe exigir. A semeadura é nossa, mas a frutificação pertence ao Pai, pertence a Deus. Finalizando, não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão que segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Eu gostei muito dessa parte. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. O que é alimentar a boa parte? Nós sempre enxergamos no irmão a parte negativa. Mas se eu der destaque ao que ele tem de bom, primeiro, olha, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa que tem tantas qualidades que eu estou vendo, você faz isso. E que tal se nesse aspecto você tentasse mudar? Observemos que não se trata de criar dependência, que eu não estou falando para ele fazer um negócio, comprar uma casa ou vender um sítio. Não é isso. É a mudança de pensamento e sentimento em relação ao próximo, fazer o bem.
mostrar o lado negro só depois que eu tiver alimentado a boa parte. Fica muito mais fácil. Por quê? Porque ele se torna receptivo. Ele vai ouvir com mais atenção, com mais carinho, ele não vai se revoltar. Agora, se eu chegar alimentando a parte negativa que ele tem, ele poderá me dar uma má resposta. Então, alimente a boa parte do teu irmão e segue o teu caminho. Muitas vezes o ser humano precisa apenas melhorar a sua autoestima para começar a agir, para mudar a rota da sua vida. Melhorar a autoestima, confiar em si mesmo, confiar em Deus, né? E quando nós alimentamos a boa parte do nosso irmão, tudo fica mais fácil. E a gente finaliza então: que ovelhas temos sido e que pastores somos? Quais são nossas escolhas? O que nós estamos fazendo nessa nossa jornada, né? Na condição de ovelhas e pastores? Como nós temos agido? Acima de tudo, agido, né? O que nós temos feito no nosso dia a dia, nas nossas ações, em casa, no trabalho, na convivência, na rua, onde quer que estejamos. Como nós temos nos comportado? Que fique essa reflexão para cada um de nós levarmos para casa. Que ovelha eu tenho sido? Que pastor eu tenho sido nessa minha jornada? Muita paz e que Jesus nos ampare e abençoe.